E hoje a convidada é a médica veterinária Ana Paula Fadel, formada pela Faculdade Evangélica do Paraná, tem mestrado em Ciências Veterinárias pela UFPR, pós-graduação em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais pela Qualitas, pós-graduação em Emergências e Terapia Intensiva pela Embramev, professora de Clínica Médica de Pequenos Animais na Uniensino, professora do curso Lapida Vet para plantonistas da Embramev, tem estágio em UTI humana, trabalhou na Animal Care UTI, trabalhou na Bee Care UTI e coordenou a UTI PET e atualmente coordena a UTI Mais Vida. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando uma pergunta geralzona. Por que você escolheu uma veterinária? Então, o começo é um pouco clichê, né? Aquela coisa de sempre gostei de animais, sempre, quando pequeno, eu sempre quis ter de tudo, né? Então, cachorro, gato, coelho, passarinho, tartaruga, eu sempre quis zoológico. Mas assim, eu sempre gostei muito de cavalo, né? E eu comecei a montar com 12 anos. Né? Nossa, de 11 para 12 anos. Eu comecei a fazer hipismo, né? Salto. E aí fui entrando nesse mundo. E eu entrei na veterinária, na verdade, por conta do esporte, né? Porque eu queria cuidar de cavalos. Porque minha faculdade foi meio voltada para equinos, o começo foi voltado para equinos e depois que eu acabei mudando. Mas a escolha do curso foi por conta disso. Ali com 14, 15 anos eu já sabia o que eu queria fazer por causa do cavalo. Apaixonou por causa disso. Isso. legal. E dentro da profissão, dentro da medicina veterinária, qual que é o seu maior medo? Qual que é o ponto, assim, que... Eu acho que o maior medo é a gente se estagnar, na verdade, sabe? Parar de estudar. Aquela pessoa que estuda muito, a gente atinge um certo platô e a tendência é você se acomodar naquilo, entendeu? Então, você, já peguei vários casos assim, já sei como fazer, e você não ir atrás de tentar outras coisas, tentar melhorar. Então, assim, eu acho que não só eu, quanto os outros profissionais, a medicina veterinária se estagnar, né, em si. Porque se você for ver, a medicina humana, ela tem muito mais coisa, ela está anos-luz na nossa frente. Né? Então, tem muita coisa que a gente pega ali da humana e tenta trazer para a veterinária. Sim. Algumas coisas se encaixam, outras não. Infelizmente, não conseguem. Mas eu acho que é assim, a gente meio que parar e sempre falar, não dá, tá muito difícil, eu vou indicar eutanásia. Então, sabe, na humana não tem isso. Não pode indicar eutanásia pra alguém, né? Então você tem que sempre ir tentando, né? E eu acho que esse é o maior medo, assim, estagnar e eutanásia. A gente percebe pelo tamanho do currículo, né? A gente percebe que você não está nessa zona de conforto. Não mesmo. Então, dentro da veterinária, qual você diria que são os pontos positivos da profissão e os pontos negativos? Olha, vamos começar pelos positivos, né? Começar pelo bom, vamos começar pelo bom. Eu acho que, assim, animal em si, né? Os animais, eles são seres, eu acho, muito inocentes. Você cuidar deles, você proporcionar algo bom para eles, eu acho que isso, como pessoa, te faz sentir muito bem, sabe? Você saber que você melhorou a vida daquele tutor, daquela família, você salvou. E não, às vezes não é sobre salvar, né? Eu trabalho com UTI, então eu trabalho com muita morte nas costas, né? Mas é isso. Até quando eu fiz estágio de UTI humana, é isso, assim, eu sempre falo, eles têm o setor de paliativos, né? Sim. E é você proporcionar, às vezes, você sabe que você não vai salvar, mas você proporcionar a melhor morte, entendeu? Você tem uma morte confortável, porque eles não merecem sofrer, né, em fase nenhuma. Mas acho que os pontos positivos são esses, você saber que você está fazendo bem, né, melhorando um animal, uma família. Isso sempre é muito bom. Gratificante, exatamente. Né? Parece que você, meu Deus, ganhou o dia, ganhou o ano com aquilo. Né? Sai mais leve. Exatamente. Bom, pontos negativos. Né? Vamos lá. Medicina veterinária não é reconhecido. Né? Isso é fato, não é igual é um médico. Né? Que as pessoas têm respeito, aquele super respeito.
pessoas que vão ter o respeito por você e vão te tratar como um médico, como uma pessoa que está salvando a vida daquele paciente, e pessoas que não têm esse mesmo respeito. Para eles é brincadeira o que você está fazendo, sabe? Que bonitinho. Que bonitinho, é bem isso. Assim, que bonitinho. Então, acho que isso, né, um dos pontos negativos, parte de custo. Né? A gente vê muito isso, porque medicina, a gente tem plano de saúde. Os planos que cobrem muita coisa, e entra e vai, a pessoa vai para UTI, não tem aquela coisa, aquela pressa de, mas quanto tempo ele vai ficar? E assim, uma UTI humana, gente, eu perguntei, dependendo do hospital, por volta de uns 30 mil diários. Tá? Então, assim, se não tem estudo, as pessoas vendem o carro, vendem a casa, né? E eu vejo muito assim, paciente meu que entra, tanto de colegas veterinários que encaminharam, ou principalmente tutor. Mas vai demorar muito para ficar no UTI? Tipo, gente, assim, pensa, um choque séptico, ou seja, uma pessoa que está recuperando disso, vai ficar uns 30, 60 dias no UTI, no ambiente hospitalar. Como é que você quer que um cachorro, um gato se recupere em 48 horas? Sabe? É o que eles querem. Pra sair. Então, assim, eu entendo que é difícil, parte financeira, né? Sim. E é difícil pro veterinário, porque, assim, às vezes a gente precisa pedir até diária, né, de UTI, internamento, seja, ou consulta, mais exames. Se você quer pedir os exames, e às vezes o tutor fala, não, ou você faz um exame de imagem, ou você faz o exame de sangue. E aí? Às vezes você tem que tentar triar o que é mais importante, mas né, nem sempre você vai ter o melhor diagnóstico. Então, acho que isso pesa bastante pra gente. Sabe? Essa falta de compreensão do que é o trabalho do veterinário, entender a complexidade daquilo que está acontecendo. Isso, então, assim, é muito... Não digo que na medicina é fácil, né? Isso não. Mas, por exemplo, para quem tem o plano de saúde, é mais fácil eles pedirem exames exame complementar. E pra gente é tipo, nossa, será que é muito necessário esse aqui? Porque é tanto a mais na conta do tutor. E às vezes, e já aconteceu comigo, de eu falar, não vou pedir tal coisa. E de repente eu falo, nossa, eu devia ter pedido. Parece que aquele peso da consciência, eu devia ter pedido. Então, isso é meio... Aproveitando já a deixa da especialização que você comentou, por que você resolveu ir para essa área? Bom, então, eu me apaixonei por essa área, na verdade, né? Não era bem isso que eu queria da vida no começo, então, como eu falei para vocês, eu queria a parte de cavalo, né? De equino, então, clínica médica cirúrgica de equino, era isso que eu queria. Só que eu formei, meio difícil entrar e tal na área, fazia uma coisinha que outra lá, eu falei, acho que eu vou para pequenos também. Só que eu não me sentia capacitada para ir para pequenos, porque minha faculdade inteira, acho que eu cheguei a fazer só 3 meses de estágio em uma clínica durante a faculdade, e o resto foi em cavalo. Então, eu falei, eu estudei, comecei a estudar um monte, depois formada em parte de pequenos e clínica, comecei a estagiar numa clínica pequenininha e tal. E ali, eles precisaram de veterinário, falaram, então entra você. Comecei a fazer clínica geral, né? E às vezes chegava uma emergência ou outra e eu nunca sabia como proceder, né? Eu ficava tipo, meu Deus, e agora? Meu Deus, agora? O que eu faço? E aí eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou estagiar com o TI, porque se eu sei o paciente crítico, o pior de todos, eu vou saber tudo. E aí eu comecei a fazer estágio também. Depois de formada, entrei no HVB, na época era o Daniel Cooper, que estava com Animal Care lá. E o Daniel foi meu veterano. Então ele me abriu portas. Daí tinha a Mila e a Camila, que elas coordenavam lá, né? Que são da Bicare hoje. E elas me ensinaram tudo, assim, nossa, muita coisa. Então, daí também ficou aquela coisa de precisou veterinário. E daí eu entrei e me apaixonei pela área. Aí depois, né, sempre teve pessoas muito importantes me ajudando. Então, por exemplo, o Luiz Leu, que é o nome ali da parte de terapia intensiva. Então, até hoje eu incomodo o Luiz. É bem amigo. Então, assim, ele também, nossa, eu devo muito do que eu sou hoje pra ele, sabe? Porque ele me ajuda assim, até hoje, tudo que eu aprendi e tal. Mas foi isso, eu comecei a fazer estágio e me apaixonei.
pela área e fiquei Que legal. Isso aí é importante do estágio. sim, De novo. Façam estágio, galera. Façam estágio. No mercado de trabalho, assim, qual você diria que é o maior empecilho na dificuldade que você encontrou? no mercado de trabalho, por exemplo, geral de veterinária ou de Geral. Geral? Então, eu encontrei bastante dificuldade, assim, questão de pagamento. Né? Uma coisa que a gente sabe, por exemplo, um plantão médico e um plantão veterinário tem uma boa diferença. Mas é aquela coisa também, ele não pode cobrar uns 30 mil de diária de um tutor, né? Que não existe, não tem como. É isso. Como médica agora, veterinária, assim, a gente pega bastante pessoas muito inexperientes ainda. Então, assim, eu tenho muita estagiária, ex-estagiária que eu já contratei. E já, nossa, venha trabalhar comigo. Por quê? A pessoa fez estágio a vida inteira, a pessoa fez estágio com você. Tem muita ex-estagiária que sabe o jeito que eu gosto das coisas, entendeu? Então, elas já fazem, assim, sem eu precisar pedir. Então, por isso que realmente a importância de estágio. É para você não ir tão cru, sabe? Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade, assim, na parte de trabalho. Parte de grandes. Você sair, você ser mulher, um pouco interfere, tá? A gente não pode falar que não. Um pouco acaba interferindo. O mercado de equinos, ele é bem fechado. Pra você conseguir entrar ali. E assim, às vezes, por exemplo, beleza, você tem que atender uma folha. Você tá sozinho. Você vai para áreas que às vezes cai o teu sinal de GPS. Tá? Então, também são coisas que são um pouquinho mais complicadas. Então, né, depende ali meio que da área em específico que você quer. Mas as pessoas saem da faculdade, né? Os alunos estão saindo da faculdade muito crus ainda. E não é problema, por exemplo, é a faculdade. Sim. Todos os lugares, exatamente, você vai sair cru. Entendeu? Dentro da sua formação acadêmica, teve algum ponto que foi mais crítico, que teve uma dificuldade maior? Na parte ali da faculdade? Isso, na formação. Sim. Bem sincera. Gente, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era muito imatura na faculdade. Caramba! Então, assim, eu acho que a gente entra na faculdade muito cabeça, muito imatura, muito jovem. Então, assim, se eu reentrasse hoje na faculdade, eu acho que eu faria alguns pontos de diferença. Alguns, só. Pouca coisa. Porque assim, a gente começa a fazer amigos novos, quer sair, você tem churrasco, e tem isso, tem aquilo. Então, assim, era difícil eu manter o foco, às vezes. Eu preciso estudar para tal prova. Então, eu sempre fui aquela aluna que eu pegava um monte de final. Sabe? Então, assim, para quem pega um monte de final, a luz no fim do túnel ainda. Mas, assim, eu sempre fui... essa aluna, eu tinha um pouco de dificuldade com algumas matérias específicas. Né? E, assim, aquele pensamento. Eu não quero isso. Por que eu vou me esforçar tanto? Gente, nossa, porque olha, eu vou falar, depois que você sai da faculdade, cai umas coisas no teu colo, que você fica, por que eu não estudei? Eu jamais achei que eu ia. E sempre tem uma pessoa pra te perguntar. Meu cachorro tá assim. Não, mas eu trabalho igual minha amiga sempre fala. Minha amiga é da parte de RT, mercado, tal, alimento. Show. Até hoje tem gente que fala pra ela. Então, meu cachorro tá assim, assentado. Ela, gente, eu não trabalho com isso tem 10 anos. Eu não sei mais. Mas, assim, é importante você ter um conhecimento geral da área de veterinária. E mesmo que você ache que você não vai fazer aquilo, às vezes acontece. Mas era assim, acho que a parte da faculdade ali, me pegou muito, foi manter o foco. Eu hoje, se eu voltasse, eu faria mais estágio. Com certeza teria feito mais estágio em várias áreas diferentes. Porque é aquilo. Eu quero só grande. Mas de repente você está trabalhando com pequeno. Então, eu, por exemplo, quero grandes. Mas meu primeiro estágio esse ano foi numa creche de cachorro. Não deu certo. E aí agora eu tô na parte mais administrativa, cuidando de bem-estar animal. Literalmente é isso. Então, são, assim, e bem-estar animal voltado a pequenos e, às vezes, alguma coisa de silvestre, né? Então, mas eu sei que não é uma área que eu
quero. Mas é uma experiência que a É gente... sempre bom pra transformar. Claro. Tem exemplos e exemplos, na verdade. Na minha turma mesmo, teve gente que, eu quero pequenos, começou a estagiar com pequenos, nunca pegou em grandes, nunca tocou um cavalo ali, Uhum. e até hoje, tá? Estão com pequenos e tudo bem. Sim. E teve gente que começou, eu quero cavalo. Teve gente que começou, eu quero foi pra grande, foi pra área de alimentos. Então, assim, tem todos os exemplos. Tem que transição entre várias áreas até achar o que você quer. É que é muito abrangente, né? Então, É muita coisa. E aí você tem várias possibilidades, e o podcast é justamente para mostrar todas essas possibilidades, Sim. e às vezes a pessoa consegue se identificar e falar, nossa, vou testar isso, vou testar aquilo. E Acho às que é vezes, isso que eu quero. sim, às vezes você pensa, eu quero tal especialidade, mas você não gosta. Isso, Então, na hora que chega lá... eu quero onco, mas morre muito, não quero, não consigo cuidar, entendeu? Ou você começa a fazer estágio, você vê que nem vet você quer direito. Exatamente. Às vezes Tem você olha, eu gosto muito de animal, só que eu não aguento ver eles sofrendo. Tem muito disso, gente. Tem diariamente. Muito. E às vezes acontece, tem que ter um sangue frio ali, tem que coletar um exame. O bicho tá esperneando. Segura. Então, seu conselho para quem quer começar a fazer medicina veterinária, tenha foco, sabe, equilibrar as coisas. Sem chopado no final do ano. Tenha chopado no final do ano, a gente merece. A gente merece. Assim, conselhos para quem quer começar e para quem está na medicina veterinária. Vamos lá, para quem quer começar, eu acho que tem que ter foco, sim. Você tem que saber que é uma coisa que você vai se dedicar a sua vida, né, a isso. E vai ser grande parte ali da sua vida. Então, saiba que você tem que fazer aquilo porque é realmente algo que você quer. Não assim, eu tentei medicina, não deu certo, eu vou fazer veterinária. Entendeu? Ou, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou fazer veterinária. Porque não dá. Você tem que fazer aquilo porque você realmente gosta. Né? E o conselho para quem está na faculdade bom, não sejam tão duros consigo mesmo. Primeira coisa. Vamos chupar. Gente, mas é justo isso, é você manter o meio termo. O equilíbrio é tudo. Então, assim, não seja só, tipo, tem muito estagiário meu que é tipo, monitoria isso, aquilo. Eu falo, mas você tá indo pra chopada, você tá se divertindo? Você tá tendo uma vida, Você tá tendo uma vida? Beleza. E aquelas pessoas que só estão na vida de chopada, gente, faz estágio, concentra volta pra vida. Então, até esse meio termo. Porque, assim, vocês estão na melhor fase da vida de vocês. É uma das melhores. Com certeza, gente. Tá de uma das melhores Você precisa de chopada, Lorena. Então, assim, você levar o meio termo, entendeu? Porque quando você sai da faculdade, você vai ter responsabilidades muito maiores, né? Com certeza. Então, aproveita essa fase que vocês podem, né? Pode sair, vocês têm amigos, vocês vão lá curtir um pouco. Só que, por exemplo, você se comprometeu aí num estágio. Então, vá no estágio. Não falte. Porque a gente pega muito disso. Pessoas, estagiários, tipo, eu quero muito fazer estágio, quero muito falar, então tá bom, tem vaga para estágio. De repente a pessoa para de ir e não fala mais nada, então assim, isso também não é legal. Então se você se comprometeu a ir, a trabalhar aquele final de semana, vai e trabalha. No outro você vai pra chupada, entendeu? Mas... Isso é uma coisa que me deixou bem surpresa quando eu comecei a fazer estágios. Porque assim, eu trabalhei muito, né, não na área de veterinária, nada a ver, mas trabalhava, já tive vários empregos, já trabalhei em várias outras áreas. E quando eu comecei a fazer o estágio, tipo, o cara falou, não, então, a gente tem um adicional para quem não falta de R$200. E eu, tipo, Sério? Cara, tipo, você tá... E eu, tipo, eu fiquei assim, nossa, mas as pessoas faltam? Por quê? Gente, estágio, eu dou graças a Deus que eu consigo estágio. Não, mas tem gente que para de ir, não te avisa, nunca mais fala nada, daí você vai atrás da pessoa e fala assim, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Não, eu não sei o que, não vou mais, e ainda grosso com você. Você fica, tipo, gente, você sabe que um hospital conversa com o outro, entendeu? Então, gente, não tem essa postura, né? Sim. Gente, fiquei chocada. Nossa, não, assim, é de perder muito postura profissional e falar, não, é que paga pouco. A gente sabe que paga pouco, entendeu? Não só estágio. É o estágio te preparando pra vida real. A gente sabe que paga pouco. Sim. A gente sabe que mas é que você tem que aprender. Né? Na nossa época, por exemplo, de faculdade, a gente tinha da minha
panelinha de amigas, tinha uma amiga que recebia. Ela fazia estágio na BRF. O Nossa, resto de nós era Caramba. tipo, nossa, a gente tem que dar graças a Deus que a pessoa tá deixando a gente ir em tal lugar pra acompanhar. sim. Porque a gente falava, nossa, meu Deus, era a Mari, né? Ai, a Mari era, meu Deus do céu, a gente achava, Tava no céu. nossa, tava no céu porque ela recebe. Ah, sou eu agora? Agora você. Bate bola aqui. Existe algum tipo de situação que é recorrente? Tipo, algum caso clínico que seja recorrente vários animais? Olha, da parte da UTI, né, eu sempre falo que a gente tem que ter um indicado de especialidade porque a gente recebe de tudo, né? Então, o paciente que tá mal, ele pode estar mal de qualquer órgão, né, de qualquer parte, na verdade. Então, a gente pega bastante neuro, renal, cardio, paciente oncológico, paliativo. Nossa, a gente pega muita coisa, né? Então, assim, não tem como passar assim, nossa, específico. Mas o que a gente mais pega bastante, digamos, olha, paciente respiratório, seja qual for a falha respiratória, a gente pega bastante, porque acabam mandando pro UTI, né? Sepsis também, paciente neuro, cluster positivo, pacientes pós-operatórios de cirurgias mais delicadas, então, por exemplo, pós-operatório de craniotomia, pegava bastante na UTI, no HVB, principalmente, eu operava bastante lá, e a gente pegava bastante pós-op de crânio, coluna, paciente de tumor que precisa abrir muito, sabe? Precisa manipular muito. Ou dependendo, agora, no meu último de cirurgia, foi um paciente da doutora Sabrina, ali no UNSI, que foi um pós-op de adrenalectomia, que era paciente do Luiz Torbelo também. E daí, esses pacientes, né, com paciente de adrenal, eles precisa prestar bastante atenção, precisa ficar em corticóide, tem várias coisas que podem acontecer, então arritmia, bradicardia, depende do tumor que é, aí faz hipotensão, a glicemia e tudo, então você precisa monitorar bem. Né, tá em cima do... então assim, paciente, algumas cirurgias endócrinas, né, então bastante, oncológico, gente, nossa, peguei um monte de coisa já, tanta né? coisa. Tanta coisa. Sim. Isso é pra gente ver a complexidade que é a medicina veterinária, porque a galera acha que é fácil, que é Tá fazendo carinho simples. do bichinho de Isso, não é. Não é, gente. Agora uma pergunta, assim, geral. O que você faz? O que você faz numa UTI? Essa pergunta eu recebo bastante, principalmente em palestra e tal. O que faz uma UTI, né? Então, assim, gente, a UTI é o paciente que precisa dela, é um paciente que precisa de alto grau ali de monitoração. Então, o que é? Você ficar em cima do paciente, que é um paciente que ou está descompensado, ou tem um risco muito grande de descompensar, né? Ou compensou porque foi para UTI, né? Então, assim, é aquele paciente que a gente monitora 24 horas. Então, a gente, por exemplo, recebe o paciente ele não UTI. E não tem receita de bolo, né, gente? Depende do que é, na verdade. Né? Eu sempre vou por dois caminhos. A UTI, ela é invasiva, não tem jeito, né? Não temos o que fazer, mas, por exemplo, se é um paciente paliativo, putz, eu vou usar todos os recursos aí para salvar, porque eu sei que não vou salvar, tô dando conforto. Sim. Então, eu vou ser tão invasiva assim? Não vou. Então, esses pacientes que são paliativos, a gente tenta estabilizar o máximo possível e tenta mandar para casa. Mas vai viver 2 dias em casa. Sim. Tá, vai viver 2 dias em casa, mas às vezes o tutor é isso. Eu quero levar para casa, quero que morra comigo, ou não trago para fazer eutanásia quando não tiver como mais. Então, assim, o paliativo é uma coisa que a gente não fica tão em cima. Né? A contrapartida tem o outro que a gente está querendo salvar a vida. Então, a gente vai lá, coloca, né, monitora eletro, a saturação do paciente 24 horas, ali direto. Dependendo do paciente, a gente pega a pressão invasiva, que tem que estimular a artéria, né? Que é a dificuldade também, porque tem paciente que a gente precisa da pressão invasiva e não consegue estimular a artéria, tá? Então, também, mas enfim, a gente tem outros métodos, né? Mas o ideal ali é, para alguns pacientes, a gente ter invasiva. A gente faz parâmetro de hora em hora, então todo o exame físico, a questão de pressão. A gente sempre pega a pressão sistólica, diastólica e a média.
é a média, não só na UTI, né? Mas principalmente na UTI é a pressão média. Então, a gente fazer esses métodos, né? Média, e daí depende do que o paciente tem. Então, por exemplo, se é um paciente respiratório, que está no respirador, tem outro tanto de informação ali que a gente tem que monitorar, sabe? Então, como está a hemodinâmica do paciente? É um paciente que eu preciso pôr PIP, mas vai cair débito cardíaco. Então, são várias coisas que a gente precisa monitorar. Hemogasometria seriada. Então, depende do que é o paciente. Entendeu? Então, o paciente respirador, a gente precisa da capnografia, a gente precisa da hemogasometria. Então, a gente vai monitorar isso. Um paciente ali de adrenalec, a gente vai fazer hemogasometria seriada para ver relação sódio-potássio, para ver, sabe? Então, tudo depende, a depender do paciente. Tudo relativo. O paciente que manda. Tá fazendo uma infusão. Nossa, acho que é muito raro eu ter um paciente que não está em infusão de alguma coisa. Na clínica tá sempre em infusão. Então, daí a gente monitorar, por exemplo, tem que repor bicarbonato. Então, a gente fazer isso. Um paciente, sei lá, renal crônico e agudizou. Um paciente que eu vou ver débito urinário, balanço hídrico a cada hora. Então, eu vou sondar. Paciente que eu quero monitorar a hemodinâmica. Então, também vou sondar para fazer débito e balanço, entende? Então, tudo a depender do que o paciente tem, mas a UTI em si é pra gente justamente ficar em cima do paciente, coisa que em internamento convencional as pessoas não conseguem ter um volume muito maior. Muito paciente para poucas pessoas. Exatamente, é esse cuidado mais especial. E assim, se tiver alguma intercorrência, a gente consegue agir na hora. Então, por exemplo, tá fazendo uma taquiarritmia ali. Tô vendo e vou intervir. Tem arritmias que a gente não intervém. Mas assim, se o paciente parou, a gente já... Nossa, eu perdi as contas, assim, de quantos pacientes eu vi que ia parar por causa do elétrico. Né? Porque eu fui fazendo brade, a gente olhou, vai parar, pega as coisas, outra. Então, a gente já consegue intervir de uma maneira mais rápida, né? Já tá com o material tudo ali. Sim. Quantos animais você já chegou a ter, assim, no setor de UTI, ao mesmo tempo? 8. O meu máximo, acho que foram 7. 7? E era loucura. Eu cheguei a chorar esse dia. Pouco disso que eu chorei. Eu cheguei a chorar. Porque queriam mandar o 8º. Meu Deus! Caramba! Mas um animal às vezes já é muita coisa para você monitorar, dependendo, não, assim, né? Às vezes as pessoas falam, tá com quantos pacientes não tem? A gente tá com 1 ou 2, tá uma correria. Mas você tá com 2 pacientes só e tá essa correria. Só 2? Gente, não. Às vezes, assim, eu tenho paciente no respirador que eu não consigo ir fazer xixi. Assim, eu preciso falar pra alguém, pelo amor de Deus, alguém fica aqui assim, 2 minutos, porque eu preciso ir até ali fazer xixi e já volto. Correria 24 horas. Correria 24 horas. Então a UTI, ela assim, são menos pacientes, porém bem mais intensos. Sim, e às vezes crítico, né? Você vê de um intensivista, tá na UTI com 2 pacientes correndo, e às vezes o veterinário ali do internamento tá mais tranquilo do que ali com 5 pacientes, mas tá mais tranquilo. São quadros mais estáveis também. Né? Exatamente. São quadros mais estáveis. Quando que deve encaminhar um paciente para UTI? Todo paciente que você vê, que você precisa começar a dar um pouquinho mais de atenção, é um paciente que já está sujeito a pelo menos a uma semi-intensiva. Então, assim, paciente... Gente, a lista de indicação ela é bem extensa, né? Mas, por exemplo, respiratório. Todo respiratório, na verdade, tinha que estar numa UTI, porque você tem que monitorar a saturação do paciente. Então, ali, eu sempre falo, e o paciente que está no internamento, está com oxigênio lá, tudo bem, gente, quantas vezes... E assim, tem níveis, né, de oxigênio que você dá. Às vezes, 1 litro por minuto. Tá lá, o paciente, beleza. Quantas vezes na UTI eu já vi o paciente compensar, assim, tá em 1 litro por minuto, tá saturando às vezes 96, 97, e de repente vai caindo, e você vai ter que ir subindo, ou às vezes até entubar, né? E ali no internamento você não tem essa monitoração. E mesmo que você coloque, às vezes, um monitor nesse paciente, tem internamentos que é 30, 40 pacientes. Você vai ficar olhando? Não vai. Não tem então, como. Não tem como. Então, assim, não, mas a gente coloca lá o oxigênio a mais, tá tudo bem. Não tá Não tudo tá bem. tudo bem. Não tá tudo bem você fazer hiperóxia no paciente também. Então,
Então, tudo é dosado, tá? Pacientes respiratórios, o ideal é estar na UTI. Paciente que tem hipotensão, então, são pacientes que precisam... às vezes, tudo bem, é transitório, às vezes fez uma prova de carga, internamento, manteve, ótimo. Mas o paciente não está mantendo, né? Redução do nível de consciência. Então, o paciente que precisa deixar sedado. Não, tá em cluster, tava lá, convulsionando, a gente teve que sedar, mas tá aqui no internamento. Não tá tudo bem, porque o CO2 desse paciente deve estar lá nas alturas, tá? Então, às vezes a gente precisa entubar, o paciente não é respiratório. Não, mas é neuro, então você precisa entubar por causa do CO2, né? Então, tudo que é pH, CO2, rege ali parte de vasodilatação, vasoconstrição cerebral. Então, a gente precisa de um CO2 estável para manter um paciente neuro estável também, né? E todo paciente sedado, na verdade, ele perde, né, esse drive ali respiratório e às vezes acaba rebaixando, aumenta muito o CO2. Né? Então, eu tive um exemplo de um paciente que foi mandado para mim de coma, né, da doutora Jéssica. E esse paciente chegou para mim com pH de 6,9, porque, né, ele foi sedado para entrar na tomografia e acabou que não acordou. Paciente que estava neuro bem crítico, nossa, a doutora Jéssica foi incrível, foi incrível mesmo. Mas enfim, né, o paciente não evoluiu bem, chegou com um pH de 6,9 para mim. O ideal de 6,9 não, 6,6. O ideal é de 7,35 a 7,45. 7,1 a gente diz que é pH de morte. Então você imagina o 6,6. A gente não sabia como estava vivo. E o CO2 dele, o ideal é 35 a 45. Estava 200 e pouco. Então, assim, a gente conseguiu arrumar isso com a ventilação mecânica. Né? Porque daí a gente conseguiu fazer com que lavasse o CO2 dele. Então, sim, pacientes sedados, né? Que estão com baixo nível de consciência. Paciente em sepse. Mas é uma sepse, mas ele tá bem. Não. Só que sim. Mas manda pra UTI justamente pra gente ter um controle maior. Porque a gente... Nossa, eu pego muito, gente. E assim, então o paciente tá em choque séptico, teve 3 paradas cardiorrespiratórias, eu tô mandando pra você. Nossa. O que você quer que eu faça nesse estágio já, entendeu? Então, assim, exatamente. Intensivista, ele não é Deus, sabe? Porque daí as pessoas falam, mas manda pra UTI e morre. Lógico, você manda crítico. Depois que o paciente parou 3 vezes, daí, beleza, tô mandando. Então, assim, paciente séptico, o ideal é ter terapia intensiva, porque a gente tem vários passos a seguir, né? E assim, se o tutor tem boas condições financeiras, então melhor ainda pra gente, porque a gente vai pedir seriados, vai pedir cultura, ou hemocultura, entendeu? Então a gente consegue ter um tratamento muito melhor. Às vezes vai estar na UTI e vai morrer igual. Sim. Não pode fazer milagre. A gente não pode fazer milagre, exatamente. Sim. Mas assim, essa coisa de mandar, depois que eu já tentei de tudo, aqui eu pego muito assim, o paciente tá assim desde as 10 horas da noite. Estão me ligando 3 da manhã, tipo, porque, entendeu? Então assim, se ele ficou mal às 10 da noite, por que não foi encaminhado às 10 da noite? Então, que é melhorar. Então assim, a gente pega muito encaminhamento tardio, que às vezes as pessoas querem que a gente resolva, e tem paciente que nem chega. No transporte morre, assim, de tão instável que tá, no transporte morre. Né? Então nem chega pra gente. Então, assim, a hora que chega, como é que eu vou resolver? Daí, a gente tenta, sabe? Não tem muito o que fazer. Será que essa dificuldade de fazer essa transferência, né, tipo, do momento do atendimento até a UTI, não é também um pouco falta de conhecimento do funcionamento da UTI? Sim, tem muita gente que realmente não sabe, que acha normal ficar com o paciente grave no internamento, o paciente largado, e realmente a pessoa acha que está fazendo tudo por ele, entendeu? Tipo, realmente é falta de... Tem umas pessoas que são falta de conhecimento. Outros porque não querem caminhar. É isso, assim, não quero perder o paciente. Não quero perder o paciente, daí o paciente morre e perdeu o paciente igual. Então, assim, às vezes, tipo, eu não quero encaminhar o paciente porque eu vou encaminhar para outro hospital, para outro setor, ou para outro, eu não quero que ele saia daqui do meu ambiente. Às vezes a questão financeira quer manter lá também. E às vezes tem questão financeira do tutor, porque sim, realmente, às vezes não é todo tutor que pode Mas pagar. aí, tipo, já é um caso que tá bem mais à frente de qualquer outra coisa, né? Exatamente. Não tem mais, o médico não tem o que fazer, né, nesse sentido. Sim, exato. Mas tem muita gente que realmente não... que acha que é normal. Tipo, eu tô com, sei lá,
3 pacientes respiratórios roxo aqui, tá tudo Uhum. bem. Tô fazendo meu máximo. É aquela normalização que a gente tem de perder muitos pacientes, né? Tem uma normalização muito grande, tipo assim, pois é, mas... cachorro vive menos mesmo, gato Tudo também. paciente contra o outro. Isso, Não tem um jeito. animal. Então, isso pra gente que é intensivista, meu Deus do céu, a gente se comporta, assim, sabe, de ver algumas coisas. Uma banalização, eu não né? digo que na UTI não perde. Sim, Perde perde, bastante na UTI, perde bastante mesmo, assim, Uhum. né, mas pelo menos assim, a gente tentou, e tem muito tutor que você vê assim que ele fica aliviado, perdeu o paciente, tudo bem, mas ele tá aliviado. Entende? Ele tá aliviado porque pra ele fez de tudo, ele sabe que a gente fez de tudo e o paciente não reagiu, porque é 50-50. 50 nosso, 50 do paciente. Sim. Né? Então, assim, tem muitas mortes ali que eu fico em paz, sabe? Sim. Porque assim, eu sei que eu fiz tudo que eu pude fazer e realmente o paciente não respondeu. Né? Então, assim, por exemplo, tem muito gato. Nossa, hipotensão, choque séptico, a gente tá fazendo de tudo e extrapolando dose e o gato não fica normotempo. E assim, daí evolui pra parada, né? E assim, você fica, bom, da minha parte, tudo que tinha de droga, de tratamento, de tudo, a gente tentou fazer, né? Só que realmente o paciente não reagiu. Então acontece, né? Acontece. No começo, a gente tem fases que fica meio... Nossa, eu sou uma porcaria mesmo. Eu não salvo ninguém, sabe? Putz, perdi, nossa, é horrível. Mas depois você começa a entender que você não tem como salvar todo mundo. O que é o ABC do trauma animal? O ABC do trauma? Bom, é parte de emergência, tá? Então, assim, principalmente para quem está começando a atender emergência, isso na verdade serve para todos, né? Mas principalmente para quem está começando, porque as pessoas às vezes pegam uma emergência e ficam, o que eu faço com isso aqui? Né? E começa a surtar ali, ficar louco e tal. E o ABC, ele serve, né? Hoje ABCD já, ele serve para te guiar. Então, você verificar vias aéreas. Então, por exemplo, tem algo que esteja bloqueando via aérea. Às vezes é sangue, às vezes é conteúdo de edema, às vezes é saliva, algo que você tem que sugar, você tem que bloquear aquela via aérea. Ou o paciente está com edema de Glock, já vi caso de bolinha. Então, Isso que eu ia falar, brinquedo. Brinquedo, qualquer coisa que fique ali bloqueando a via aérea. Você tem que ter um A e você vê isso, né? O D é questão de respiração. Então, assim, a paciente está de apneia, está com a ausculta abafada, eu preciso drenar, eu preciso fora, paciente, daí você pega muito pelo histórico também, né? Cardiopata, uma ausculta crepitante, você já sabe que pode ser edema pulmonar cardiogênico, né? Então, você vê ali a parte da respiração, né? Como que está esse paciente. Então, eu preciso dar oxigênio, intubar, o que eu tenho que fazer, né? O B e o C é questão da circulação, né? Então, pressão, o paciente chegou parado. E o D, nível de consciência desse paciente, tá? A parte é meio neurológica. Você vai ver. Então, é basicamente esse guia para você atender emergência. Depois de um tempo, você já pegou algumas emergências ali na vida, né? Você vê que você age no automático, entendeu? Você vai no automático, às vezes você já sabe, você vai direto, ou o problema é esse, tem que fazer, desce a bolsa de sangue, ele desce, entendeu? Você já meio que vai. Mas ali no começo, é muito bom ter esse ABCD, para você seguir ali e ter uma segurança maior. Na hora do desespero. Exatamente. Qual que é a diferença entre urgência e emergência? Bom, a urgência é algo que você precisa dar atenção ali, né? Mas não tem um risco de morte iminente para o paciente, né? Assim, se você não der atenção, você não... né? Isso vai evoluir para uma emergência, exatamente. Então, assim, é algo que você tem que lhe dar atenção, você tem que resolver, senão o paciente vai evoluir mal, né? E a emergência é algo que o paciente corre risco de vida iminente, sabe? Então, você tem que realmente agir na hora que é ABCD. Então, chegou uma emergência, assim, na clínica, na UTI. A primeira coisa que vocês fazem é que depende da emergência. Tá? Mas é ABCD, tá? Então, depende muito da emergência que você está atendendo. Então, por exemplo, se eu chego
paciente dispineico, dependendo, eu entubo direto. Tá? Dependendo, a gente já começa a criar o olho ali, por exemplo, não vai adiantar suplementar, só já vou entubar direto, porque vai parar a qualquer momento. Ou às vezes você pode chegar, tentar acalmar um pouco o paciente, fazer uma medicação ali, o Butorfanol, que ele não faz depressão respiratória, então você deixa, por exemplo, o gato asmático. Que chega, você faz a bombinha, faz um Butorfanol, deixa numa incubadora com oxigênio, você vai ver que o paciente melhora, acalma. Nossa, belezinha. Agora tem paciente que tem que tubar direto, ou politrauma, e depende dos sinais clínicos que ele está apresentando, mas é sempre ABCD. Você teve muita dificuldade para se adaptar, claro que você trabalha na área, né? Mas assim, para se adaptar a um ambiente fechado. Ali da parte da UTI. Da UTI? Isso. Bem sincera, não, porque assim, quando eu comecei a fazer estágio com isso, né, eu estudava bastante porque era algo que eu gostava e eu queria saber fazer. E assim, eu admirava muito as pessoas que estavam ali na minha frente fazendo e eu queria ser igual a elas. Então, por exemplo, começa pelo Daniel, que me cedeu espaço, né, ali. O pessoal da época, tudo que era dono ali do HVB também, né, então me cederam esse espaço para fazer estágio lá. A Mila, né, e a Camila, principalmente a Mila, que eu ficava mais tempo com a Mila, o meu estágio era no período da Mila ali. Ela, nossa, teve muita paciência de me ensinar tudo. Depois que eu já estava ali na área e tal, eu acabei indo para o Santa Mônica, né, coordenar ali o UTI-PET. Na verdade, eu entrei para fazer entrevista como plantonista normal. Aí conheci o Luiz me ensinou muita coisa. Então, assim, eu, graças a Deus, eu não tive essa experiência, sabe, de ser fechado. Mas é porque, assim, em alguns lugares eu já cheguei ali com um pouquinho de conhecimento. Mas, assim, ali no HVB eu cheguei sem nada, tá? De conhecimento, principalmente dessa parte ali de terapia intensiva. E eu me dediquei muito para aprender, para fazer, e as pessoas que estavam ali também. Então, assim, nossa, meu primeiro dia de primeiro, eu botei o pé na UTI, deu, sei lá, uns 3 minutos, 5 minutos, tanto que a plantonista noturna, eles ainda estavam tentando trocar plantão, a plantonista noturna com a Quando de chegar? Chegou uma emergência, parada cardiorrespiratória. E era a Mila que começou a reanimar o paciente, não sei o que, reanimou, colocou no respirador, e eu fiquei assim no campo. Eu não sabia nem onde tinha seringa. Pra falar, sabe? E daí aquilo eu falei, meu Deus do céu, eu quero um dia poder fazer isso, sabe? Quero ser igual a ela. Então, assim, eu acho que é um pouco restrito. Assim, hoje, como pessoa coordena o UTI, recebe estagiário e tal, é um pouco restrito porque, assim, primeiro que a gente não pode colocar assim, uma pessoa que não tem zero experiência, às vezes, para ajudar, né? Porque a pessoa, às vezes, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, assim, é bom quem quer fazer estágio com UTI, pelo menos fazer estágio com internamento antes. Então, saber o que é uma agulha, saber o que é uma seringa, um traqueotubo, sabe? Então, assim, às vezes, ali na hora da emergência, te pede alguma coisa, a pessoa fica... o que é isso? Mas como que faz? Então, assim, mais fácil eu pegar e fazer daí, entendeu? Até você explicar o não dá tempo de você explicar, entende? Então, assim, depois que passa a emergência, tudo bem, você pode sentar e conversar. Mas, assim, durante a emergência, não me pergunte que eu não vou responder, sabe? Porque, assim, eu tô no meu foco ali. Se eu pra perguntar pra alguém, se hoje eu tenho uma emergência muito tranquila. Só que se eu desvio o foco, né, eu não tenho como ficar explicando mil coisas. Tem uma vida ali que precisa totalmente do foco. Sim, então é assim, a pessoa, eu acho que fazer estágio primeiro ali com internamento, com algo mais tranquilo, entre aspas, porque a gente sabe que o internamento não é bem tranquilo, né? Mas eu digo, tipo, entender o que é o quê, como monta tal coisa, o que é equipamento, pegar o paciente, conter paciente e tal, para depois você começar, daí você avança. Eu tenho bastante estagiário que às vezes não tem isso, e vai pra ter isso, aquilo vai estar muito perfeito. Não adianta. Não sabe nem o que é um equipamento que pede e acaba atrapalhando mais do que ajudando na situação. Então, assim,
recebe o nosso NUPEI voluntário, tudo bem. Deu Deu emergência, fica de lado, depois a gente conversa. É basicamente isso, sabe? Mas, assim, quando a gente precisa pagar um auxiliar, a gente quer que aquele auxiliar consiga dar conta de ajudar a gente, não sabe? Saiba do básico. Exato. Então, às vezes, a gente pede, sei lá, eu já tive umas estagiárias que eram maravilhosas. Então, eu falava, meu Deus, eu tenho que sondar esse paciente. Ia fazer outra coisa, eu só comentava. Quando eu via, ela estava sondando. Sabe? Eu falava, meu Deus, você é uma abençoada na minha vida. Então, eu tinha muita. Eu falava, tem que fazer essa infusão, o quanto você quer. Ela ia lá, já montava, já pegava qual dose, qual taxa. Teu feeling, né, do negócio. Ela já ia lá e montava. Então, essas pessoas eu contrato, pelo amor de Deus, vão trabalhar comigo, entendeu? Então, mas é isso. E assim, todo mundo acho que acaba pegando a prática, sabe? É só ter um pouco de... Quais são as emergências que mais aparecem lá? Mas que é bem recorrente. Mais paciente, eu acho que respiratório e convulsão. Eu acho, assim, minha experiência pessoal, né? Paciente, assim, ou síncope, ou que o tutor não sabia que convulsionava a primeira vez no tutor, e ele não sabe o que é, e traz pro meu Deus, que loucura aqui. Ou paciente que já tem um histórico, só que daí ele vem né, começa a convulsionar, assim, o dia inteiro, toda hora, uma coisa que não é normal, e daí a pessoa chega com o paciente pra você sem consciência, né? Síncope também, paciente cardiopata, nossa, ruptura atrial, eu peguei ruptura de cordoalha, paciente descompensado mesmo, tamponamento cardíaco, já peguei politrauma, envenenado, parado, afogado, mas eu peguei tanta coisa agora. Não, só isso. Tem que parar pra pensar, às vezes, o que é que tem uns que chegam e a gente não sabe o que aconteceu. A gente só tá tratando ali, tipo, pra viver. Depois vai pensar, meu Deus, do que pode ser. Mas tem muitos que chegam assim, a hipotenso e a gente não sabe o que é. Assim, hipotenso, chega ali sem consciência e a gente... O que aconteceu, tutor? Só vamos manter. Não sei se em casa ele tava assim. E a gente fica assim também, não sei, às vezes não fecha. Assim, tratar ali, e é isso. Em caso de animal intoxicado, veneno, alguma coisa assim, existe um procedimento padrão que vocês utilizam? Ou, que depende do que é, sabe? Então, assim, tem toxinas que você vai tentar reverter, né? E tem outras que não tem como. Por exemplo, eu já peguei maconha, peguei crack, já peguei cocaína. Então, assim, esses você não tem nada que você possa reverter. Você precisa manejar. Acontece, gente, meu Deus. Você precisa manejar os sinais clínicos desse paciente. Então, depende da droga, depende da intoxicação, é um sinal clínico, dependendo é outro. Então, você precisa, por exemplo, uma maconha, o paciente pode ter bradicardia. Então, assim, você precisa monitorar isso, tá? Outros não é TAC, excitação excessiva. Então, você precisa, às vezes, sedar o paciente, botar no respirador esse paciente, até que passe tudo aquilo que ele está tendo, as arritmias, etc. Para daí você tentar ver se já passou ali, daí ver o que deu de cagada depois, né? Então, assim, se teve alguma doença renal ali, alguma coisa, fígado, daí para você ver. Então, depende da toxina que é, sabe? Não existem, tem venenos que sangram muito. Né? Então, vitamina K, você fazer a serinha, né? Bandagem a serinha. Então, e tem coisas que realmente é só para passar. Não sei. Agora que você falou desse tipo de caso, assim, nossa, qual foi o caso que mais te marcou? Eu tenho 2 casos que mais me marcaram. Pode contar. Então, o primeiro foi um paciente que estava em internamento, ele era filhote, e internou assim por diarreia, coisa normal. Filhote gosta de mascar tudo, né? Normal. Nem sei exatamente, era vômito, diarreia, coisa assim. E esse paciente que estava lá tinha a sorte de ter um enfermeiro na frente. Eu estava
tava trabalhando na UTI no dia. Mas, assim, a sorte é que tinha um enfermeiro na frente da gaiola desse paciente. Esse paciente tava latindo, e caiu duro pro lado. Ele teve uma parada. Nossa. E aí, foram o paciente pra UTI com ele em parada, né? E a gente daí reanimou, parou de novo, aí reanimou de novo, e eu com a cabeça, pelo amor de Deus, esse bicho tem 3 meses, né? Não pode deixar morrer, né? E aí foi pro respirador ali, saiu, aí viveu, teve alguns, teve assim, alguns, como se diz da palavra? Sequelas. Ficou no começo ali com algumas sequelas, né? Porque, lógico, incrível, gente, anda direito, daí depois começou a andar, ficar ataque, passou pelo neuro, passou pelo físio, mas hoje ele tá super bem. Então, assim, nem parece que não teve nada. Então, esse foi o primeiro, né? Porque marcou. E o segundo foi um paciente que eu peguei em emergência, que era um paciente que a tutora era médica, né? E ela queria segurar esse paciente para fazer exame, que era um ultrassom. Ia fazer citocentese. E ela queria segurar porque não gostava que os outros segurassem. Né? Então, assim, na hora de colocar a agulha, o paciente mexeu. E nisso, ela não segurou direito, né? Porque não dó, não tem o normal, conhecimento de como fazer uma contenção. Exatamente. Daí o paciente mexeu e acabou fazendo laceração da aorta. Nossa! E aí, esse paciente chegou, né, em Alguém me emergência. arrepiou aqui, ó. E o paciente chegou ali, laceração da aorta. E a gente não corre, o paciente com 40 de pressão. Chegou para 40 de pressão, branco, perdendo consciência. E dificuldade de acesso, beleza, pegamos acesso, daí desci a bolsa, o hospital que eu trabalhava ali que tinha bolsa, sempre tinha uma bolsa de sangue para emergência, eu desci ela gelada, tá? Eu desci ela gelada, já tinha ligado para a cirurgiã, e ela chegou em 10 minutos, graças a Deus, ela estava aqui, então ela chegou em 10 minutos, desci o vasopressor, com a bolsa de sangue, e assim, o cálculo foi uma coisa muito rápida que eu fiz ali, já colocamos na bolsa de fusão e tal. E eu mandei o paciente para a cirurgia com 90 de pressão. Nossa. E aí operou, né? Precisou terminar de descer a bolsa de sangue, perdeu muito sangue. E é um paciente fino, né? Era um luto. Nossa, era uma coisinha. Aí perdeu bastante sangue, perdeu bastante fluido também, né? Então, voltou, foi potência de volta, bradicardia. Daí a gente precisou fazer prova de carga, o paciente ficou em sepse depois, teve aquela síndrome de reperfusão, teve bastante coisa. Tem esse caso até publicado. Olha! Publicado, teve um estagiário meu que publicou. Tá na PubVet. Laceração aórtica, alguma coisa. Gente, alguma coisa assim. Tá, mas tá na PubVet esse caso. Enfim, ele ficou alguns dias na UTI, né? A gente já fez tudo que dava, então, assim, para esse paciente, já antes dele terminar o pós-operatório, já estava com a card para fazer com a card ali. Ele foi para UTI já de central e tudo, que a gente já sabia que ia ser um BO depois. Né? E, enfim, mas ele viveu. Que importante o resultado. Era só um exame. Era só um exame e virou, nossa, e a tutora médica, e subindo com ele, ela já falava, eu autorizo tudo, transfusão, não sei o quê. Ela é médica veterinária ou médica humana? Acho que ela era cardiologista. Nossa! No direito, tá? Caramba! Mas deu tudo certo. Daí. Que doideira. E foi assim, essa emergência eu fiquei nervosa, porque assim, parecia que eu tava correndo contra o tempo. Sabe que quando você tá jogando videogame, você tá tentando fazer alguma coisa e você vê que o tempo tá acabando? Então, essa eu fiquei porque, assim, a gente precisava do acesso, a gente precisava, e eu vi que o paciente estava se esvaindo ali na minha frente, sabe? Porque cada hora ele perdendo mais sangue, né? Então, enfim, mas graças a Deus deu tudo certo, a cirurgia também foi boa. E ela operou, chegou rápido, se fosse uma cirurgia que tivesse de sobreaviso e falasse, eu chego em 2 horas, ferrou, já era. Eu ia ter que abrir e botar a mão ali, sei lá, né?
No dedo. Mas deu tudo certo. Ah, que bom. Bom, então, queria agradecer, professora, por você ter vindo aqui. Provavelmente a gente vai chamar de novo, porque tem muita história pra contar. Ai, que bom. Muitas perguntas, muitas dúvidas ainda. Nossa. Eu que agradeço vocês, né, pelo convite e precisando, estamos aí, né? Com certeza vamos precisar. Vamos chamar de novo. Queria agradecer também à universidade, ao Unicino, por proporcionar o espaço pra gente, abrir o ambiente pra gente poder estar realizando esse podcast, trazendo informação para as pessoas. E agradecer também ao Lucas, que está aqui disponível pra gente. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigada.